Olá, meus alunos. Então, agora vamos fazer mais uma equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Como a gente já viu na letra A, né? Agora vamos fazer a letra B. Primeiro passo é retirar os coeficientes A, B e C. Eu vou explicar novamente bem detalhado, para quem não entendeu no primeiro exemplo, entender agora no segundo, tá? Lembram que eu falei que o A é sempre o número que está na frente do x ao quadrado? Aqui é a frente, aqui é atrás. Então, quem que é o A? É o número 1 que está aqui invisível. O B é o número que está na frente do x. Vocês estão vendo algum x aqui? Não, né? Então, o menos 4 não é o B. Nesse caso, essa equação não tem B. E quando não tem, a gente coloca um zero. O C é um número sozinho. O número sozinho aqui é o menos 4. Bom, quando a gente tem todos os elementos diferentes de zero, a equação se chama completa. Neste caso, essa equação ela é incompleta, porque falta o B. Primeira fórmula. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, certo? Vamos substituir os valores para achar o valor do delta. No lugar do B, eu vou colocar quem? O valor do B, que é o zero. Ao quadrado menos o 4, que surgiu da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4, dentro de parênteses. Todo sinal negativo coloca dentro de parênteses, tá? Quando o número for negativo. Delta igual. Vamos resolver essa potência e essa multiplicação. 0 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Na multiplicação, menos com menos, mais. Quanto é que é 0 mais 16? O zero não é nada, corta, joga fora, sobrou mais 16. Então, meu delta deu mais 16. Terminou a conta? Não, eu ainda não achei o valor do x. Vamos achar o valor do x. Então, segunda fórmula. X igual a menos b, mais e menos, a raiz do delta, sobre ou dividido para 2 vezes o A. Essa é a segunda fórmula. Essa fórmula, gente, é como se fosse uma forma de pão, tá? Ela não muda nunca. O que muda são os ingredientes, tá? Então, vocês vão usar sempre essas duas fórmulas, que é a fórmula de Bhaskara. Tá? Bhaskara foi um matemático indiano que descobriu essa fórmula para poder resolver a equação do segundo grau, com a ajuda de um grande amigo dele chamado Alcovarishimi. Tá? Então, vamos substituir agora o B menos... Quem é o B? O B é o zero. Ah, professora, mas a professora ensinou que o zero é um número nulo, que nunca tem sinal. Ele está no meio da matemática, ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é o número que divide a matemática ao meio, para um lado positivo e para o outro negativo. Então, nunca pode colocar sinal no zero. Mas eu não coloquei o sinal no zero. Esse menos não é do zero, é da fórmula. Esse menos está aqui, ó. Eu só abaixei, certo? Então, aquele sinal ali é da fórmula, não é do zero. Agora, quem que é o delta que eu acabei de descobrir? 16. No lugar do delta, põe o 16. E aqui embaixo, 2 vezes o A. 2 vezes o A. O A é quem? O A é 1. Então, observem que na segunda fórmula não tem o C. O menos 4 eu só uso na primeira fórmula. Continuando a conta. Vocês sabiam que menos zero não é nada e não serve para nada?
O que não é nada e não serve para nada, a gente elimina, joga fora. Pronto, corta, joga fora, nem usa mais. O que sobrou? Mais e menos. Qual é a raiz de 16? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16? 4. 4 vezes 4, 16. Dividido para 2 vezes 1, 2. Bom, essa é uma equação do segundo grau e ela terá 2 resultados. O de cima vai se chamar x' e o de baixo x 2 linhas. Então, para cima vai o mais 4, dividido para 2. Dividir para 2 é pôr a metade de 4, 2. Resposta mais 2. E o x 2 linhas, pego o menos 4, dividido para 2, que vai dar menos 2. Então, S de solução será menos 2 e mais 2. Lembram que a professora falou que o menor vai na frente? Mas se vocês algum dia virem no livro assim, ó, mais e menos 2, também está certo. Isso aqui quer dizer que a resposta deu mais 2 e menos 2, tá bom? E deixa eu ensinar uma coisa muito importante para vocês. Sempre que o delta der um número positivo, esse delta deu um número positivo, tudo que for acima de 0 é positivo. Quando o delta der um número positivo, a equação terá 2 resultados diferentes. Aqui são números diferentes, mais 2 do menos 2. Sempre que o delta der o número 0, o delta pode ser 0, professora? Pode ser 0. Daí aqui eu boto a raiz de 0, é 0. Sempre que o delta for 0, a equação vai ter apenas um resultado. Por quê? Porque aqui não vai acontecer o x' e o x 2 linhas. Porque tu vai cortar o mais e o menos 0, certo? Na atividade vai ter uma assim para vocês fazerem. Daí, então, o delta, quando for 0, terá apenas um resultado. E quando o delta for um número negativo, o que é um número negativo? Por exemplo, o delta deu menos 16, ou menos 8, ou menos 100. O delta for um número menor que 0, negativo, sabe quantos resultados vai ter a conta? Nenhum. Porque sempre que o delta for negativo, vocês vão colocar não existe solução real, tá? Daí vocês podem colocar assim, ó, não pertence ao conjunto dos números reais. E já pode parar por ali, tá? Se um dia o delta der negativo, já para a conta por aqui, porque não tem raiz negativa. Vocês já aprenderam? Existe raiz quadrada negativa? Não, então como é que vão fazer uma raiz quadrada de um delta negativo? Isso aqui é uma dica muito importante para vocês, tá? É só vocês gravarem. Se o delta for positivo, vai ter 2 resultados. Se o delta for 0, vai ter um resultado. E se o delta der negativo, não vai ter nenhum resultado. No caso, a equação, o resultado se chama raízes reais. Então, nessa equação do segundo grau, as raízes reais são mais 2, menos 2. Ok? Entenderam mais este exemplo? Muito bem.